Nos ajudem com um like aí, porque o A Deriva é o menor podcast da podosfera e precisamos da sua ajuda. Dá um like para nos ajudar. Eu adoro esse início. E a obrigatoriedade de vacinação, como é que tu enxerga isso? Eu acho isso um absurdo. Tá? Um completo absurdo na medida em que você hoje já tem evidências muito fortes de que a vacina, ela não garante que você não vai ter a doença e nem garante que você não vai transmitir a doença. Prova disso. Comitiva do Bolsonaro para Nações Unidas. Porra, o ministro Queiroga estava duplamente vacinado. Teve a doença e estava ali todo pimpão, tranquilo na dele. Não, eu estou vacinado, eu estou protegido. Porra, cara, ele pode ter transmitido para muita gente. Porque ele tinha um certificado ali dizendo, ó, o senhor está vacinado, então o senhor pode entrar no restaurante, o senhor pode ir num show, o senhor pode ir não sei aonde. Tá, e aí? E aí ele podia ter ido em todos esses lugares e ter transmitido a doença. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Não se vacine? Não distorçam. O que eu quero dizer com isso é, o cara ter um passaporte dizendo que ele está vacinado não quer dizer que ele não pode transmitir. Então para que ter o raio do passaporte então? Não tem cabimento. Se obrigar o cara a se vacinar, peraí, e se o cara já teve a doença, ele precisa se vacinar? Não. Então por que eu vou obrigar o cara a se vacinar? Eu vou obrigar o cara a se vacinar? E se ele tiver uma doença que ele não pode ser vacinado? Ai, doutor, mas aí é a raridade. A raridade até acontecer na sua família, né? Isso aconteceu com o cara do Offspring, da banda. Foi o baterista, né? Tu lembra disso, cara? Acho que foi o baterista do Offspring que ele tinha uma doença e o médico dele disse pra ele não tomar, porque podia dar uma reação naquela doença que ele já tinha recuperado, e ele foi expulso da banda. Não tem cabimento isso, entendeu? Então você fala, ai, doutor, mas isso é raridade. Cara, você conhece o interior do Brasil? Você sabe se o seu Zé, que está lá em São Gabriel da Cachoeira, lá na cabeça do cachorro, ele vai conseguir ir no médico para investigar se ele tem o gene recessivo que pode levar ele a uma predisposição a ter trombose? A maioria da população não sabe. E aí, se você tiver esse gene recessivo que predispõe você a ter trombose, sabe o que pode acontecer? Você tomar AstraZeneca, você pode ter uma trombose e morrer. Existe alguma regra na ética da medicina que fale sobre a obrigação de alguém tomar uma medicação? Porque eu fico muito dividido, né? Porque ao mesmo tempo que é pelo bem coletivo, também tem o individual de cada um de poder escolher o que fazer com o próprio corpo ou não. Como é que se resolve? Eu vou te tirar essa dúvida já. Por que é pelo bem coletivo? É isso que eu quero entender também. Me responde, qual que é a tua visão? Por que você acha que o indivíduo se vacinar é pelo bem coletivo? Ele ajuda a estar mais imune, a não transmitir o vírus? Esse é o ponto. Não sei também, estou na dúvida. Qual que é a visão que todo mundo tem? Se eu estiver plenamente vacinado, eu não vou transmitir. Então não vou colocar meu avôzinho de 90 anos em risco. Não é isso? E o Queiroga? Estava vacinado. Pegou a doença. Também estava transmitido. Mas tirando esse fato técnico, existe alguma... E o Tarcísio Meira? Sim. Estava vacinado. Pegou a doença. Transmitiu. E morreu da doença, inclusive. Então, a gente, se você visitar hoje, por exemplo, outro dia eu vi a estatística dos Ebalos. 73% dos pacientes dele, que ele tem tratado atualmente, são plenamente vacinados. Então, o que eu quero dizer com isso? A vacina é uma merda? Não. A vacina é excelente na medida em que ela reduz a chance de ter casos graves da doença. Então, para isso, ela funciona muito bem. Ela esvaziou os hospitais de São Paulo. E isso já é um feito fantástico da doença, do combate à doença. Agora, não quer dizer que você não vai transmitir. Então, a partir daí, o bem coletivo que a vacina promove efetivamente, pelo menos o que a gente está vendo com dados de vida real, é diminuir a ocupação hospitalar. Porque diminuir a transmissão, não necessariamente ela diminui. Tá? Então, realmente, diminuir a ocupação hospitalar, não há dúvida que isso aconteceu. Foi só a vacina que fez? Eu não sei se foi só a vacina, mas que ela teve uma influência nisso, muito provavelmente sim. Teve uma grande influência nisso. Ela reduz a transmissão? Não sei. Mas existe alguma questão filosófica dentro da medicina sobre obrigar ou não alguém a tomar um remédio? Isso eu imagino que seja contra
alguma norma da medicina. Sim, e um caso marcante disso é a história da talidomida, né, que é um remédio antigo que se dava antigamente e começaram a nascer crianças com malformações secundárias ao uso da talidomida que ninguém sabia que iam acontecer. A partir dali a medicina passou a ser muito mais cautelosa antes de dizer você é obrigado a fazer uso disso. Né? Então eu particularmente, assim, o Conselho Federal de Medicina, na figura do seu presidente, que é o Dr. Mauro, ele prega a autonomia do médico. Então o que quer dizer isso? Que a decisão de usar um remédio ou não, de ser submetido a um tratamento ou não, de usar uma vacina ou não, ela depende muito mais de um acordo, de uma conversa, de um consenso entre o médico e o seu paciente do que uma posição de qualquer lugar, de qualquer instituição. E o próprio CFM se manifesta contrário à vacinação obrigatória. Então o que eu defendo? O que eu faço? Petri, essa vacina tem esse risco conhecidos. Os riscos são menores, pelo menos os conhecidos, do que os benefícios para a sua condição de saúde e para a sua faixa etária. Existem riscos que a gente não conhece ainda. A gente não pode afirmar que essa vacina é 100% segura. Você está ciente disso? Estou ciente, mas mesmo assim eu quero arriscar. Porra, Petri, então beleza, vamos embora, estou junto com você. Vamos fazer o que for possível de exame para a gente ver se você tem alguma predisposição genética, alguma coisa, para você tomar a vacina com a maior segurança possível. E se você tiver uma complicação, eu estou aqui para te ajudar. É isso que eu defendo. E arriscar pro outro lado também, né? De não tomar. Também Exato. Pô, doutor, mas eu não quero tomar. Porra, Petri, você está ciente que você tem esse risco se você não tomar a vacina? Estou ciente. Mas eu não quero tomar mesmo assim. Cara, tô com você, sou teu médico. Tiver qualquer problema, eu tô aqui, me liga, tal, não sei o que, tá. Então acho que isso é uma postura muito mais respeitadora da vontade do indivíduo. Se fosse uma vacina que a gente tivesse segurança que ela reduz em 100% a chance de transmitir a doença, eu ia te falar, porra, Petri, cara, toma esse negócio, porra, não pensa só em você, pensa na tua mulher, no teu filho, no teu pai. Pô, você tá ajudando a galera, não é só você. Você não pode pensar só em você. Mas não é essa a realidade, cara. Mesmo nessa situação que fosse comprovadamente 100%, não, isso aqui resolve 100%, tu também seria contra o controle estatal? Essa coisa de mandar tomar? Sim, e tal. Talvez eu tentasse te convencer do contrário. Agora, se mesmo assim você firmasse posição, eu tenho que respeitar a sua posição. Existe uma previsão legal que se um indivíduo se manifestar contrário, ou seja, se eu escrever um papel aqui, reconhecer firme em cartório, dizendo, olha, se eu chegar inconsciente no hospital, eu não quero ser reanimado, não faça nada comigo, e eu chegar inconsciente no hospital, o médico da sala de emergência vai ler aquilo e vai cruzar os braços, porque ele não pode legalmente fazer alguma coisa contrário a uma manifestação minha. Porra, se eu posso decidir que eu não quero ser reanimado em caso de um acidente, que eu posso ser salvo 100%, por que eu tenho que ser obrigado a tomar uma coisa que eu estou me manifestando que eu não quero? É por causa do bem coletivo. Porra, mas não está aprovado o bem coletivo. Pelo contrário, que a gente ouve bastante por aí hoje, olha, o fulano tomou as doses da vacina e pegou a doença. Aí o que eu falo para as pessoas? Tá bom, pegou, mas pelo menos não foi grave, teve o seu valor e não sei o que, Mas dizer que essa pessoa não vai transmitir, a gente tem trabalhos publicados mostrando que mesmo as pessoas vacinadas transmitem. Além desses casos aí que a gente tem conhecimento pela imprensa, do Queiroga, do próprio Tarcísio Meira, existem trabalhos já publicados provando isso. Então, já que as pessoas continuam transmitindo mesmo vacinadas, como é que eu vou obrigar alguém a se vacinar dizendo em nome do bem coletivo? Não tem coerência.